Olá, povo de Deus, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, 12 de maio de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, de 13 a 25 e João 13, de 16 a 20. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. E em seguida eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. O capítulo 13 de Atos é emblemático e dá um pontapé decisivo nos atos de Paulo. Esse discurso de Paulo em Antioquia da Psídia tem perspectiva universal, vale para o judaísmo em geral. Não se restringe, portanto, a uma só igreja. Segundo o padre Comblan, esse discurso reflete antes a teologia nos tempos de Lucas do que a teologia paulina. É um discurso típico de apologética para os judeus nos tempos de Lucas. Alguns temas podem estar em continuidade com temas da pregação primitiva, mas a redação envolve a matéria toda numa teologia lucana. E isto não é de estranhar, pois Lucas escreve muito preocupado com a evangelização do seu tempo. Como nos dizem os biblistas portugueses, Lucas empenhou-se em realçar a importância e a transcendência decisiva do momento em que a igreja de Antioquia organizava oficialmente a grande missão. Barnabé e Saulo partem. Em Chipre, provocam a conversão do procurador romano Sérgio Paulo. Saulo passa a ser chamado com o nome romano de Paulo e torna-se o chefe da expedição, até aí dirigida por Barnabé. E começam os chamados Atos de Paulo. De fato, o centro da narrativa recai sobre o discurso de Paulo em Antioquia da Psídia, perto da Galácia. Esse discurso, que tem um tom programático, faz lembrar o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré.
A história de Israel é apresentada nas suas linhas gerais, centrando-se em Davi, a quem ficou ligada a promessa do Salvador. A alusão a João Batista tem dois objetivos: situar no tempo a atividade de Jesus e apresentar João como precursor e testemunha. Paulo quer chegar rapidamente a Jesus, aquele em quem se realizam as promessas. As comunidades da diáspora estavam mais preparadas para acolherem a mensagem dos primeiros missionários cristãos. É, pois, a elas que Paulo se dirige em primeiro lugar. Só depois se dirige aos pagãos. João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Percebe-se claramente que esse texto conclui a perícope que descreve o lava-pés, gesto decisivo de Jesus na sua catequese aos discípulos. Ser seguidor de Jesus é assumir a perspectiva do servo, que não pode querer ser maior que seu Senhor. O que o Mestre sofreu em sua missão, sofrerão também seus discípulos. Por outro lado, os discípulos são como embaixadores do seu Mestre, e quem os recebe é o mesmo que receber quem eles representam. Jesus se adianta à realidade que será vivida pelos seus discípulos, para que, quando eles estivessem passando agruras na missão, saibam que esse é um sinal de autenticidade do missionário. Quem receber um enviado de Jesus não só recebe o próprio Jesus que envia, mas também o Pai que enviou Jesus. Assim se chega à raiz última da missão. Um dos melhores modos de lavar os pés uns aos outros, talvez o mais importante, é anunciar-lhes Cristo, tornando-o presente no meio deles. Excelente destaque desse texto nos apresenta Johann Königs. Diz ele: entendamos bem a exortação para imitar Jesus. Não se trata de considerá-lo como um ídolo, um herói, cujas façanhas vamos copiar. Primeiro devemos aceitar seu ato de amor único e incomparável, que nos torna livres, para depois viver em conformidade com este amor e em total liberdade tornar-nos escravos na caridade. A morte de Jesus é graça e verdade que nos liberta, mas também missão que devemos realizar por nossa vida. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Jesus não felicita quem vai entregá-lo. A traição é um escândalo, mas não contradiz a lógica de Deus. Já foi atestado pelas Escrituras. Por isso, quando tudo acontecer, os discípulos poderão continuar acreditando que é ele o Messias. Eles devem anunciar Jesus plenamente, o que inclui a traição de uns dos seus discípulos e a cruz. Quem acolher esta mensagem, acolherá também o Pai. Um beijo no seu coração.